Então, meus irmãos, como é de costume, quando nós começamos uma nova série de exposições bíblicas, eu tenho buscado fazer esse panorama do livro que nós trabalharemos. Então, nós fizemos isso quando? Com Gênesis, é mais fácil lembrar porque foi o último, mas nós fizemos também com a primeira carta de Pedro. Foram os dois livros bíblicos que Pedro, nós expusemos aí, nós não, né? Eu expus com o auxílio do Espírito, mas fui eu, né? Por que as pessoas falam na primeira do plural nisso? Nós pregaremos hoje, a nossa intenção é minha, né? Foi movido pelo Espírito, mas é interessante isso aí, né? Enfim, os devaneios do pastor já começaram logo cedo, né? Mas, então, quando eu fui expor a primeira carta de Pedro, fiz isso. Mesma coisa quando os 11 primeiros capítulos de Gênesis, ou parte, né? Porque metade do 11º foi só metade do capítulo, só uma parte do capítulo, não metade, uma parte. E hoje, a gente dá início a uma nova série. Aí nós, como igreja, iniciamos uma nova série, que é a série em João. Eu acredito que nós veremos de 1 a 21. Acredito que nós vamos varrer, vamos passar por todo o Evangelho. E por que isso impacta a gente? De que maneira vocês acham que isso impacta a gente? Eu acho que a gente não termina antes do fim do ano. Certo? Então nós estamos em maio, semana que vem já é junho. Então eu não sei, eu não tenho muito disso. Eu tenho alguns amigos meus, né, que eles pegam um livro, eles planeiam tudo, todas as pregações, todos os versículos como eles estarão divididos e tudo mais. Eu não consigo fazer isso por diversos motivos. Pela minha limitação, eu não sei se é falta de tempo, se é má administração de tempo, se é simplesmente o meu jeito de ser. E essa semana eu estava lá, né, vou fazer de 1 a 18 a primeira pregação. Aí eu comecei a ler o texto e falei, não vai. De 1 a 18 não vai. Pelo menos o começo eu vou começar devagar. Aí depois como é evangelho, nós teremos ali grandes narrativas, então vai ter momento que vai ser um capítulo todo. Mas pelo menos agora no prólogo, né, na introdução do livro, nesses versos de 1 a 18, serão no mínimo 2 pregações. Que hoje vai ser de 1 a 5. Se na semana que vem eu vou fazer os outros, eu não sei. Então, semana a semana, eu vou olhando e vejo aquilo que Deus tem direcionado o coração, a maneira como Ele vai falando comigo através das Sagradas Escrituras, né? Então, eu entendo que nós teremos uma caminhada que não será curta, e creio que ela será mais longa do que foi Gênesis de 1 a 11. E aí, com o tempo, eu explico um pouco do porquê dessa escolha. Acho que vai ficar quando a gente entrar no propósito do Evangelho e tudo mais. E eu tinha montado a aula, e eu sempre me iludo que eu vou conseguir dar em uma aula. E aí eu mandei o material para o Natan, porque o Natan põe ele na projeção, né? Aí o Natan falou assim, mas você vai dar uma aula? Aí eu falei, bom, agora que você comentou, talvez seja mais de uma. Acho que você me deu uma ideia para não ter que correr com algumas coisas, né? E aí, conseguem ler? Com muita força e fé? Então pronto. Aí vocês começam a orar para ver se o pessoal arruma o projetor logo e devolve logo, né? Tem que orar para os franceses trabalharem direito. Isso é uma ação divina, não é? Mas eu quero começar, antes de a gente entrar no Evangelho, segundo o relato de João propriamente dito, eu quero entrar um pouco no gênero literário, o que é um Evangelho. Se você tivesse que me responder hoje, o que é um Evangelho? Quantos evangelhos nós temos? Nós temos um Evangelho. Nós temos 4 relatos de um Evangelho. Então nisso eu já começo a dar uma dica o que é um Evangelho, não é? Então os Evangelhos, eles são uma espécie, isso é uma tese mais recente dentro dos estudos das Sagradas Escrituras, de que os Evangelhos eles seguem um tipo literário, isso é importante. Toda a Sagrada Escritura, todos os livros da Sagrada Escritura têm um gênero literário.
Você escreveu um texto, ele vai ter um tipo, ele vai se enquadrar num gênero. E como, por exemplo, o Apocalipse. Existia um gênero literário na época que ele foi escrito, que tinha as características que Apocalipse tinha. Então, quando nós lemos Apocalipse é estranho, mas para quando o povo da época lia, para eles era normal, que existia aquele gênero literário. Então, nós que nos distanciamos culturalmente dessa época e acabamos por perder, mas a gente vai lá, trabalha e tenta resgatar isso aí. Então, dentro desses estudos recentes, tem sido entendido que os evangelhos, eles seguem o gênero literário de uma biografia greco-romana. Era a forma como as biografias eram escritas naquele período. E aí, o que essas biografias narravam na época? A história de um protagonista. Agora, quantos evangelhos nós temos? Nós temos um. Nós temos um protagonista só, visto por perspectivas diferentes. Nós veremos que 3 dessas perspectivas são mais próximas e que tem uma que é mais diferente. E, em suma, cada capítulo e unidade literária dos evangelhos informa-nos, de alguma forma, sobre Jesus e a sua mensagem. Então, uma coisa importante para nós, quando nós lemos os evangelhos, mais do que nós pensarmos como as nossas necessidades são atendidas, que muitas vezes é dessa forma que a gente aborda as Escrituras, muitas formas nós abordamos as Escrituras querendo que as nossas necessidades sejam atendidas, ou então que regras sejam dadas, ou que formas de pensar sejam nos ensinadas, de como viver. Então, muitas vezes você está a passar um dilema no seu trabalho, você quer chegar nas Escrituras e simplesmente me dá um jeito de pensar em que a minha decisão seja fácil e que eu consiga fazer isso de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes é isso que a gente quer. Mas não é assim diretamente no Evangelho. O Evangelho vai nos falar sobre quem é Cristo e o que Ele fez e a sua mensagem. Então, parte da razão de eu ter escolhido depois de Gênesis João é porque, e eu acredito nessa tese, de que Gênesis de 1 a 11 é onde os fundamentos, os alicerces da fé cristã são lançados. Então, para mim, seguindo outros teólogos, vocês sabem que eu sou papagaio de pirata, a maneira como você entende os 11 primeiros capítulos de Gênesis define como a sua fé será. A maneira como você entende os 11 primeiros capítulos define a sua fé. Define a sua fé porque vai ter sua percepção de criação, a sua percepção de queda, a sua percepção de salvação, se aquilo é uma ficção, se aquilo é real, a maneira como isso se desenvolve no mundo. E se nós lançamos o fundamento através da exposição de Gênesis de 1 a 11, eu quero colocar para vocês agora aquele que é o fundamento do fundamento. Aquele que é o fundamento do fundamento, que dá o crescimento, e não só isso, que é aquele que veio e morreu em nosso lugar. É aquele que é o alvo, ou aquele que é a razão pela qual nós vivemos. Ou como diria Paulo, nós vivemos, movemos, existimos. A minha parte do meu objetivo, e eu vou falar isso, eu creio que não vai ser demais repetir isso, é com que, através dessas séries de pregações, nós sejamos movidos a algo que eu acredito que nós perdemos. Eu creio que nós perdemos, e aí eu falo isso como igreja mundial, assim, né, na média. Eu creio que nós perdemos a admiração por quem Jesus é. Eu creio que nós perdemos um pouco do senso do absurdo que é você pensar que Deus se encarnou. Eu creio que nós perdemos essa admiração diante de quem nós estamos diante daquele que é Deus, se encarna, sofre em meu lugar, morre por mim, sendo eu um desgraçado. Então, quando nós olhamos para isso, eu creio que não é difícil, agora que eu faço a provocação, eu creio que não seja difícil a gente perceber que provavelmente isso é verdade na nossa vida.
nós começamos a tratar o absurdo como ordinário. A gente começa a tratar o extraordinário como se aquilo fosse normal, e não é. Então a gente fala da cura de um cego de nascença como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aí não está gravando, ainda não está gravando, voltou ou está gravando? Está gravando, não, é verdade, estamos sem fio, eu ia falar as coisas mais fortes aqui. Mas a gente está, num certo sentido, tão habituado com os relatos, a gente está tão habituado que a gente trata os milagres, ou em alguns casos João vai definir 7 sinais, como se fossem as coisas mais tranquilas do mundo. Fala, não é, gente. Ele andou por sobre as águas. Você tem noção do absurdo que é isso? Ele curou um cego de nascença, não foi uma doença adquirida, não. Eu não sei se ele não tinha nervo óptico, eu não sei se ele não tinha olho, eu não sei o que ele fez. O cara voltou a enxergar. Agora, mais do que isso, ele deu vida ao coração morto espiritualmente. E a gente fala disso e a gente não se impressiona mais quando a gente lê a Bíblia. A gente lê aquilo e fala assim, onde que está o grande lance de Jesus ter curado o cego? Desgramado, ele curou o cego. Ele andou por sobre as águas. Ele transformou pessoas como nós, ruins como nós, nos grandes propagadores da mensagem de salvação. Ele começa com 11 e nós estamos aqui hoje por conta desses caras. Isso é absurdo. Os negócios aí tá difícil hoje, hein? Aqui tá complicado aqui. Então, quando a gente olha, eu vejo que a gente perdeu muito desse encanto com o Evangelho. Eu creio que a gente começa a ler e rodar as páginas como, agora está certo. Agora está certo. É porque eu ficava ligando e desligando o projetor, fica parando de reproduzir aqui, mas deu certo agora. A gente começa a ler as páginas do Evangelho como se fosse normal Deus andar na terra. Eu não sei se estou conseguindo fazer claro o meu ponto, mas acho que a gente perdeu o encanto por isso. E parte do meu desejo, o desejo do meu coração como pastor, é que ao longo desse período que a gente for caminhar, eu não sei quantos meses serão, não sei se vai dar um ano, eu não sei quanto tempo vai ser, que a gente possa voltar diante dele e ter essa admiração, esse espanto, esse senso do absurdo que é ver o Evangelho que ele aconteceu. Então, me empolguei aqui, por isso que terão que ser 2 aulas pelo menos. Então vamos lá. Então, se os evangelhos são considerados biografias greco-romanas, devemos ter algo em mente ao lê-los. As 4 narrativas são principalmente sobre Jesus, o líder ou o herói da narrativa. Devemos continuar a perguntar-nos, o que aprendemos sobre Jesus à luz da passagem presente? Então, toda vez que nós nos deparamos com o texto do evangelho, a pergunta que nós temos que fazer é, o que isso me ensina sobre Jesus? Então, por exemplo, ele curou o cego de nascença. O que isso me ensina sobre Jesus? Eu posso dizer para você, uma das formas que a gente pode olhar para isso, é que ele, sendo Deus encarnado, tem poder sobre a biologia. Ele tem poder sobre a matéria. Ele tem poder para pegar e curar o que está estragado. Essa é uma forma. Essa é uma forma de olhar para aquilo e aí a partir disso eu posso pensar, ok, agora de que forma isso impacta a minha vida? Esse pode ser o segundo passo. Então você pega lá, uma das passagens que eu acho mais legais, que é a do endemoniado gadareno, eu acho muito legal essa passagem, que ninguém dava conta do cara. Então ele estava possuído por demônio, não tinha cadeia que segurasse ele batia no povo, ele vivia numa caverna, ele vivia como um louco. Se ele vivesse no nosso tempo, ele ia ter vários diagnósticos, ele ia ter muito rótulo em cima dele, ele ia ter vários tipos de medicação que iam tentar colocar nele, tudo isso está lá nele. Ele tem um encontro com Jesus. Nesse encontro, ele é liberto dos espíritos malignos e ele volta a ser um ser humano normal. E mais do que um ser humano normal, ele se torna um grande evangelista. Quando eu olho para isso, o que isso me ensina? De que maneira isso vai impactar a minha vida?
De que maneira eu posso ver o poder de Cristo agir no meu ser de uma maneira similar, não necessariamente igual, mas similar ao que agiu na vida desse homem? A gente vai ver, enfim, vou continuar aqui, senão eu fico já fazendo muito devaneio logo cedo. Então, nesse sentido, devemos também examinar a cada evangelho à luz da grande história da redenção, tal como é descrita no Antigo Testamento. Então, sempre tenha em mente a história da redenção. Não tem nenhuma passagem bíblica que não esteja inserido dentro desse quadro, dentro dessa forma de olhar para as Escrituras. Então, a gente tem criação, queda, redenção e consumação. Dentro da história da redenção, Cristo entra dentro dessa história, e ele entra dentro do cenário que a gente vai chamar na queda, onde as pessoas vivem no mundo caído, e onde alguns viverão redimidos parcialmente, já redimidos, mas ainda não completamente. E quando nós olhamos os evangelhos, a gente tem que pensar, essas histórias aconteceram em que momento da história mundial? Uma das certezas que nós temos é que ela acontece logo após 400 anos de silêncio de Deus. Deus ficou 4 séculos sem falar com o povo dele. E de repente, quando Deus resolve falar, João vai dizer que é o verbo que fala. É o texto que nós veremos hoje. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É o verbo, é Deus fala ao seu povo agora em forma de carne. Que é o Hebreus 1 vai falar isso. Tendo Deus muitas vezes falado, agora nos fala pelo Filho. Então, ele é esse marco na história da redenção que marca o início, que dá ao início do reino de Deus na terra. Não que Deus não tivesse o domínio, mas o reino em que nós usufruiremos no tempo presente começa a existir de uma maneira ainda incompleta, já e agora. Nós já usufruímos de coisas que nós teremos de maneira plena e completa na eternidade diante de Deus. Nós hoje já podemos nos reunir com várias nações, como nós fazemos cá todos os domingos, e adorarmos a Deus. Mas existirá um dia em que todas as nações, de maneira única, se ajuntarão diante dele. Nós já somos salvos, já desejamos o bem, mas tem muitos momentos que nós ainda desejamos o mal. Chegará um dia em que nós só desejaremos o bem. Então é nesse momento em que os homens desejam o mal que Cristo entra na história cronológica, ele se encarna aqui na Terra. Então, embora seja tentador interpretar cada evangelho isoladamente, nós devemos estudar as 4 narrativas, tendo como pano de fundo o Antigo Testamento. Então, quando nós olhamos para os evangelhos, parte da ferramenta que vai nos ajudar a entender os evangelhos é o Antigo Testamento. E João é um exemplo claro disso. Eu vou falar mais para frente. Muitas vezes as pessoas pensam no uso do Antigo Testamento, principalmente em Mateus, porque Mateus é o evangelista que mais cita o Antigo Testamento. Nós veremos hoje que João é o que mais faz alusões ao Antigo Testamento. Então, uma coisa é você citar, que é aquele negócio ipsis literis, eu venho aqui, faço citação, pego um comentário e faço uma citação no meio da pregação. Outra coisa é quando eu leio o comentário, formulo a minha ideia e faço alusão àquilo, mas a ideia já tem um formato diferente, que eu peguei a de alguém e apresentei para vocês. Então, a gente precisa olhar, não existe nenhum evangelho, nenhum dos relatos do evangelho, que vai estar separado dessa realidade trazida pelo Antigo Testamento. Não existe possibilidade de compreensão dos evangelhos sem compreensão do Antigo Testamento. Tanto é que em Lucas 24, discípulo nos caminhos de Emaús, Cristo não explica, Cristo não expõe o evangelho a partir do Antigo Testamento? Então essa é a jornada que nós teremos que fazer, né? Então Jesus Cristo vai ser esse clímax, né, das relações de Deus com a humanidade, com a criação. Por isso, nós somos impelidos, nós devemos colocá-lo no centro da história.
Então, aqui evangelho, vocês entenderam um evangelho só, os relatos do evangelho, eles são, isso aqui é um termo teológico, cristologia, em forma de narrativa. Nós estudamos a pessoa de Cristo numa história contada. A partir dessa história, nós conseguimos então perceber e extrair ensinamentos profundos que devem moldar a maneira como nós enxergamos o nosso Salvador. Nós, mais do que isso, nós começamos a perceber melhor quem é o nosso Salvador. Ou eu ousaria dizer, como vai ser o título da pregação hoje, nós começamos a compreender aquele que é incompreensível. Nós começamos a ter um vislumbre de quem é aquele que nós nunca entenderemos completamente. Os relatos, isso é uma coisa importante, porque dentro dos debates que acontecem com os não cristãos, né, e dentro dos não cristãos estão os liberais, é de que os evangelhos ou os relatos do evangelho, eles não são o quê? Confiáveis. Por quê? Porque foi feito por seguidores de Jesus. E aí eu vou argumentar que isso pouco importa. Porque eu creio de que eles foram inspirados e conduzidos pelo Espírito Santo. Em alguns casos, eles não foram testemunhas oculares, mas eles pesquisaram os factos e relataram para nós, que é o caso, quem são os dois evangelistas que não foram testemunhas oculares? Lucas e Marcos. Lucas e Marcos. Marcos, que é João Marcos, o Marcos que brigou com Paulo. E nós veremos que ele vai escrever então a partir de uma perspectiva de Pedro. Ele era companheiro de Pedro também. Então, nós afirmamos que os evangelhos eles são ao mesmo tempo teológico, histórico, e isso não está em conflito, isso não diminui a veracidade. Eu diria que isso dá a veracidade. Uma vez que ele foi inspirado, nós não temos escritos históricos tão confiáveis como nós temos nos relatos dos evangelhos. Não existe nenhuma história tão bem escrita como os evangelistas fizeram. Lucas, a maneira como Lucas escreve a história no livro de 2 volumes, que vai ser o Evangelho segundo o relato de Lucas, e o livro de Atos, ele estava muito à frente do seu tempo em como fazer história, em como escrever história, em como dar evidências dessa história. Então, evangelhos completamente diferenciados do resto de literatura que existe no mundo. Uma outra coisa importante é que os evangelhos eles nos mostram palavras e obras. Uma coisa que eu amo na pessoa de Cristo é que nele não existe separação do que ele fala e do que ele faz. Cristo está o tempo todo, em todo o tempo, a falar e a fazer. E isso serve de muita lição para os líderes de hoje, para os pastores de hoje, que vivem cansados e não se dedicam na vida da igreja. Aquele que é o bom pastor se exauria fisicamente pelo bem das suas ovelhas. E ele que é o padrão de pastoreio. E aí, se você estava cá, na época que na hora que eu fiz a exposição de primeira carta de Pedro, ele é um modelo, e nas aulas da EBD dos presbíteros, ele é um modelo de pastoreio que eu sou obrigado a seguir. Então, não me vejo no direito de ser um pastor vagabundo, preguiçoso. E tem um monte. Mas não é o que Cristo fazia. Isso aqui, quem está mais tempo na igreja sabe disso. Por que Cristo estava dormindo no meio da tempestade no barco? Era só para dar uma lição nos discípulos? Ele estava cansado. É Cristo, na sua humanidade, o Cristo verdadeiramente homem, exausto, que ele não pegava Uber, não pegava autocarro, não pegava metro, não andava de comboio. Era na sandália. Era a pé. Era a pé debaixo do sol, era a pé num clima adverso. E ele então se desgasta nessa obra. Cristo, ele não é só palavras. Cristo é também obras.
Jesus mostra para nós o que as palavras deveriam fazer na nossa vida. Ele mostra essas palavras em prática. Uma outra característica dos relatos dos evangelhos é essa ideia do enredo. Se você for começar a olhar com essa ótica, agora você vai começar a perceber isso. Quase toda a narrativa ela começa meio devagar, de repente aparece um problema. E aí aparece aquele que é a solução. Tem uma causa e tem um efeito. E aí você pode começar a pensar de onde Hollywood tirou as ideias. Se olhar filme de ação em Hollywood, é tudo igual. Você pegar filme de super-herói, é tudo igual. Existe um mundo que está em paz. Aí aparece um endemoniado, que enche a paciência de todo mundo, acaba a paz, a destruição em todo canto, e aí vem um, normalmente, que é o Salvador. Né? Pode ser o Capitão América, pode ser o Wolverine, pode ser o Superman, pode ser o Batman. Até que eles viram que não vai ter jeito, então tem que ser os Vingadores, tem que ser uma imensidão de heróis. E eu acho que eles começam a acertar quando eles começam a colocar seres humanos como múltiplos para tentar resolver um problema real do mundo, porque só existe um em condição de ser o único a fazer isso sozinho e resolver o problema real da humanidade, que é remover o pecado do mundo e dar vida a quem está morto. Então, tem nada de novo debaixo do sol. Hollywood copiou o enredo dos evangelhos, copiou o enredo das histórias da redenção. É a mesma história, você pegar desde Gênesis, Deus criou tudo em perfeita harmonia. Veio a queda, o mundo entrou em desgraça, depois vem aquele que salva. Deus nos criou, e a razão, uma das razões pelas quais você gosta, se você gosta de filme, é porque Deus nos criou para entender isso. Deus nos criou com esse anseio. A gente tem vontade de ter alguém que nos liberte dos problemas, ou não? Nessa última eleição cá em Portugal, você queria que surgisse um político que fosse fazer somente o bem, ou não? Que fosse acabar com a imigração ilegal, que fosse resolver o SNS, que fosse reduzir os impostos, que fosse aumentar os ordenados, que fosse diminuir as rendas, ou não? Só eu queria essas coisas. Porque até hoje eu não tenho o número de utente. Então, a gente foi criado com isso, Deus coloca isso no coração. Por isso que os filmes e séries dão tão certo. Tem umas séries que são muito previsíveis. Todo dia vai ser a mesma coisa. Muda o personagem, mas a história é a mesma. Então, agora você sabe o porquê que você gosta tanto disso. Uma outra coisa importante é a questão de seletividade e foco dos evangelistas. Cada um dos evangelistas, eles com certeza escreveram com um propósito, esses relatos. Nós veremos que João é o único que declara abertamente qual é o propósito dele. E essa é uma das razões pelas quais eu escolhi João e não os outros. Até porque uma das esperanças que eu tenho, talvez eu vá escrever os estudos para os PGs, sei lá, a partir de Mateus. É uma possibilidade, né? Porque eu fui procurar revistas para os PGs e a gente não acha estudo bíblico indutivo em cima dos evangelhos. Mas é um absurdo. Os evangelhos acha de Juízes e não acha dos evangelhos. Eu falei, nós estamos tudo louco. Você vai lá em Juízes, um livro super complicado, né? E os evangelhos nós não temos. Mas enfim, cada evangelista vai então, a partir, movido pelo Espírito, a partir da sua experiência com Cristo, escolher histórias, escolher momentos do ministério de Cristo para apresentar o que ele quer apresentar. Então existe essa seletividade intencional. Você vai pegar lá em João e vai falar assim, ó, muitos outros sinais foram feitos diante dos discípulos. Aí aquela metáfora, aquela hipérbole, que se fossem escritos todos, não caberiam no mundo os livros. Mas existe uma outra questão, um outro ponto interessante, que é a questão do foco. E o que é interessante nessa questão do foco? Se você pegar João, não está João de 13 a 19 ali? João 1, de 1 a 18, é a introdução do relato. A partir dali, ele começa a contar o ministério de Jesus. E ele dá um salto gigantesco. Ele não começa por genealogia, ele já vai direto para João Batista. Ele já pula direto lá no ministério de João Batista. Desse início, depois do prólogo, até o 12, é o período do ministério de Cristo Jesus. Quanto tempo de ministério Jesus teve? Não sei.
O que a gente estima em 3 anos é por conta que fala de 3 Páscoas. Então é possível que ele tivesse tido de 2 anos e meio até mais tempo. É possível que tenha tido Páscoas que não foram relatadas, é possível, a gente não sabe. Então nós sabemos que o ministério de Cristo teve um tempo. Com quantos anos Cristo morreu? Não sei, né? Porque a gente estima 33, porque ele começou com 30, e se ele teve 3 anos de ministério foi 33. Mas isso para nós não muda nada. Em que ano Cristo nasceu? A gente está em 2025, depois de Cristo. Que ano que Cristo nasceu? Ele nasceu antes de Cristo, porque erraram no cálculo, os romanos, lá quando o pessoal fez o calendário, eles erraram no cálculo. Então Cristo nasceu antes de Cristo, dentro do calendário, certo? Não na lógica, mas dentro do calendário. E pronto. Então calendário na Bíblia, datas na Bíblia, onde muitos ateus e liberais tentam colocar problemas ou erros na composição, eles estão errados nisso, porque cruzar calendários e bater calendários entre nações distintas, diferentes ao longo da história, é uma das coisas mais difíceis que tem. E se você pegar o calendário certo, você vai ver que bate. Agora, o que é interessante? Do João 13 ao João 19, fala apenas dos últimos dias de Jesus. Então você tem 11, 12 capítulos falando do ministério todo, e você tem 8 capítulos, 7 capítulos a falar de 3 dias. João dá um foco nos momentos finais de Cristo. João intencionalmente quer mostrar algo para nós que os outros, e não necessariamente ele sabia que os outros não tinham mostrado, isso é uma outra discussão, mas João intencionalmente dá um zoom e ele para, e ele reduz a velocidade, ele reduz a marcha, para que nós percebamos os detalhes e talvez o absurdo do que estava a acontecer. Um justo sendo sacrificado no lugar de injustos. Ele intencionalmente diminui o ritmo. Ele vem num ritmo frenético, de repente ele para, fala assim, vamos olhar com detalhe o que aconteceu agora. Então, os evangelhos, eles têm cada um as suas características, né? E outra coisa importante, né? O cenário, a cena, os detalhes são muito importantes para ajudar na percepção do texto, para nos ajudar na compreensão. Eu coloquei o exemplo do Nicodemos à noite. Por que vocês acham que isso é importante na interpretação do texto? Porque Nicodemos estava com medo dos outros fariseus. E ele vai ver Cristo não na luz do dia onde todo mundo podia vê-lo, mas ele vai encontrar com Cristo quando quase ninguém conseguiria enxergá-lo. E nós veremos depois que o texto bíblico indica que Nicodemos veio a crer, na maneira como ele se porta, tem um momento que ele é acusado, fala assim, então agora você também acredita nele? Né? Então tem algumas cenas desse tipo. Então os detalhes são importantes. Tem uma outra passagem que eu gosto muito, mas essa não está em João, é dos 4 amigos, eu acho que não está em João, dos 4 amigos que levam o paraplégico para ser curado, que eles sobem, põem por cima do telhado, vocês lembram desse aí? Eu acho muito legal isso aí, porque Cristo vê a fé, e ali foi a fé deles, né? Lhes vendo a fé, a questão é quem tinha fé naquele texto? Eram os amigos e o da maca, ou eram os amigos? Porque se fosse só o da maca, ele fala assim, vendo-lhe a fé. E é interessante você ver como amigos podem te conduzir a Deus, né? Enfim, dá para você começar a pensar coisas do gênero, né? Uma outra coisa importante é o vocabulário e a gramática. Então existe, e aqui é onde as coisas começam a ficar um pouco complicadas, quando a gente só tem o acesso ao texto em português, que a palavra traduzida como carne, você tem algumas palavras que são traduzidas como carne. E cada uma delas tem um significado específico e o contexto te ajuda a perceber isso. Mas a questão é que vai ter alguns autores que vão usar mais uma palavra do que outras. Então, quando você olha para o texto de João, João 6, a gente vai, se Deus quiser, a gente chega lá. João 6, ele vai falar de que aquele que comer a minha carne. A palavra usada e a maneira como ele descreve não dá a entender que ele esteja a falar da Santa Ceia, porque ela nem havia sido instituída naquele momento. Ele está a falar de alguma outra coisa, a palavra que ele usa é diferente, o contexto que ele usa é diferente. Então, palavras, o padrão de utilização de palavras é importante, a maneira como Paulo vai usar obras é diferente da maneira como Tiago vai usar obras.
Paulo apresenta as obras como, condenando as obras como salvíficas, elas não salvam, e Tiago não vai falar que elas são salvíficas, mas que elas são resultados de uma fé que salvou. Então, o uso de palavras ele é sempre importante, né? E lembrando que nos evangelhos nós teremos sempre esse significado cristológico. O que isso me diz sobre Cristo, né? Ele é o pão, ele é luz, ele é vida, enfim, a gente vai chegar lá. E a questão do papel do Antigo Testamento, tanto citações quanto alusões, nós veremos a maneira como Cristo vai cumprir as profecias do Antigo Testamento. Nós veremos em João a maneira como Cristo vai cumprir muita coisa que hoje Não, deixa para lá, depois eu falo essa parte. Mas a nossa mente tem que estar com o contexto do Antigo Testamento para poder perceber o seu real significado. Por exemplo, João Batista é um profeta de qual testamento? Do Novo ou do Antigo? Ele é o último profeta do Antigo. A questão é que ele aparece no Novo. Mas ele é o último profeta do Antigo Testamento, né? Então, uma vez que eu tenho isso em mente, já começa a me ajudar a perceber outras coisas, né? Então, eu falo assim, peraí, então quando Cristo chega, encarna, o que está em vigor, a maneira como eles vivem, é de Gênesis a Malaquias, está lá, desse jeito. Era esse o forma de viver, era essa a esperança que eles tinham. Então isso influencia a maneira como eles percebem quem Jesus se dizia ser, né? Nós veremos isso quando Jesus... Essa é uma citação fácil da gente perceber. Quando Jesus diz que ele é o Filho de Deus, aí o texto diz que pegaram em pedras para matá-lo. Mas por quê? Você não é filho de Deus? Mas na maneira como ele fala, e dentro do contexto do Antigo Testamento, quando ele fala que ele era filho de Deus, ele está a dizer que ele mesmo é Deus. Quando ele diz, eu sou, o porquê que isso é um problema? E lá aparece de novo, eles pegam em pedra, por quê? Para nós eu sou, tranquilo. Porque ele está falando, apontando de novo para Deus, Yahweh, o Deus que é, eu sou o que sou. Então quando Cristo fala eu sou, fica claro para os judeus o que eles estão a dizer. E vai ter cabeça de bagre, liberal, que vai dizer que Jesus nunca alegou ou nunca falou, arrogou para si ser Deus. Ele fez isso múltiplas vezes. Basta você querer ver isso ou não. Então pronto, vamos lá. Audiência dos evangelhos. Para quem Jesus? Para quem os discípulos, os evangelistas, relataram os evangelhos? Quem? Para quem? Oi? Gregos e judeus? É possível. Como? Para a igreja? Não está errado. Quando a gente olha, é bem possível que você tenha ouvido falar o seguinte, Mateus escreveu para os judeus, que ele faz muitas citações do Antigo. Fulano escreveu para Beltrano e tal. E um dos comentaristas, um dos estudiosos que eu consultei, ele traz uma tese bastante interessante, e eu creio que faça todo sentido, porque os evangelhos, os relatos do evangelho não foram os primeiros a serem escritos no Novo Testamento. Não sei se vocês sabem disso, eles não são os livros mais novos. Sabiam disso ou não? Então, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios, ela é mais antiga do que os evangelhos. Ela foi escrita primeiro do que os evangelhos. Então, uma coisa que normalmente é desconsiderada, que os evangelistas, sejam eles apóstolos ou os discípulos dos apóstolos, eles viviam dentro de que contexto? De igreja. Os caras eram crentes, os caras não fugiam da igreja. Não ficava faltando todo domingo, não, os caras eram ali assíduos e muitos deles eram pastores da igreja. Então, quando eles fazem esse relato, a audiência que eles têm em primeiro lugar e a maneira como eles estão a pensar para organizar a coisa é para convencer a audiência primária, num primeiro momento, de quem Cristo era, o que ele fazia e como tinha que se viver. Alguma coisa. Essa é a tese.
Agora, em última instância, os evangelhos, olha só lá, ó. Então se Balcam, lá na última frase, se Balcam estiver certo, então o público de cada evangelho abrange todo o espectro de cristão, desde os cristãos judeus aos prosélitos judeus cristãos até os gentios pagãos convertidos. Porque muitas vezes o pessoal tenta delimitar muito um público, assim, esse aqui foi para o judeu convertido, esse aqui para isso. Você não, é todo o espectro e digo mais, em todo o tempo, ao longo da história. Ainda que inicialmente tenham sido problemas iniciais, eles escreveram a pensar nas suas congregações locais, ainda que tenha sido isso inicialmente, em última instância, Deus, na sua sabedoria, através do Santo Espírito, vai fazer isso de tal forma que, quantos relatos nós temos? 4. Em que talvez realidades presentes em todas essas congregações relatariam, retratariam problemas que nós teríamos em todas as igrejas ao longo da história. É difícil ter algum problema que fuja daquilo que foi relatado. Você vai ter manifestações diferentes, mas o problema, a raiz do problema está muito parecida, né? Então, eu creio que essa tese ela é bastante interessante. Ele pensa numa igreja local e, por acaso, né? Quem aqui lembra da pregação que eu fiz em Apocalipse 2? A carta que Cristo escreveu à igreja de Éfeso? Não? Muito animador. Foi no período de idas e vindas. Então, e dentro da minha argumentação sobre a igreja em Éfeso, a reclamação, a crítica, a acusação que Cristo tem contra a igreja é que ela tinha perdido o primeiro amor. Mas no texto todo, Cristo fala assim, ó, tua doutrina, top. Vocês sabem confissão de fé de Westminster, vocês sabem a Bíblia, vocês entendem como funciona, vocês estão bem. Vocês estão tão bem de doutrina que vocês não aceitam herege, vem apóstolo picareta, vocês expulsam, vocês não dão lugar para falso profeta, tudo isso aí está tranquilo. Não tem the king of the power, não tem nada disso na igreja de vocês, está tudo tranquilo. Vocês não cederam para as obras dos nicolaítas, vocês não estão se misturar com aqueles que estão se sexualizando e prestando culto a outros deuses. Não, vocês estão tudo bem, mas vocês perderam o primeiro amor. E uma das teses do porquê essa igreja era tão boa doutrinariamente era por conta dos pastores que tinham passado por lá. Então tinha o tal de Paulo, foi quem plantou. Tinha um tal de Apolo, que tinha a igreja que gostava mais da pregação de Apolo do que de Paulo. Aí começa a ter a divisão. Eu sou de Paulo, eu de Apolo, tal. E tem um tal de João que foi pastor nessa igreja, que por acaso é esse João. Então João escreve, provavelmente ele escreve esse evangelho quando ele estava a pastorear a igreja em Éfeso. Isso é muito interessante, você começar a pensar historicamente. Então você começa a conectar, você fala assim, peraí, Paulo já tinha plantado a igreja, ali já tinha rodado algumas décadas. Em Apocalipse era 40 anos da igreja. Então aqui, provavelmente, 25, 30 anos de quando ela tinha sido plantada. Então você começa a conseguir fazer conexões acerca desse cenário, né? E vamos lá. Pronto, vamos ver aqui. Isso aqui é a conclusão final do Balcam, né? Aí o Bill vai elaborar em cima disso, fala assim, ó, embora o Balcam esteja na direção correta, de que ela teve um público específico, mas ela tem um público amplo, no sentido de que os evangelhos devem circular amplamente e não se destinar apenas à sua comunidade isolada, cada evangelho tem provavelmente em mente as dificuldades da sua rede local de igrejas. Então aquela ideia de que ele tratava problemas locais. Cada evangelista faz certamente parte de uma congregação local, pelo que parece provável que os 4 evangelhos tenham a intenção, a algum nível, de abordar preocupações do seu corpo local de crentes. É como se em algum momento da história acontecesse que se eu pegasse todas as pregações que eu fiz para vocês aqui e transformasse aquilo numa espécie de um livro, onde inclusive as aplicações que eu faço a vocês, e eu não faço as aplicações direcionadas a pessoas, mas eu faço aplicações direcionadas a pecados e realidades presentes no nosso meio, que alguém lendo no passado, ele conseguiria retratar muito do que acontece nas pedras vivas. Então, a ideia de pegar a palavra de Deus e aplicar na vida real, é mais ou menos isso que eles fazem nos relatos dos evangelhos. Então, vamos lá, o evangelho, vamos pular aqui. Vamos lá, por fim, os 4 evangelhos contêm também elementos evangelísticos. Até certo ponto, os 4 evangelhos também escreveram com o objetivo de alcançar judeus e gentios descrentes.
Então, se a gente termina o Evangelho de Mateus com a grande comissão, você termina o Evangelho de Marcos, ou no último capítulo você tem a grande comissão, você tem a grande comissão em Lucas, você tem a grande comissão em João, todos os evangelhos têm propósito evangelístico. Não existe um evangelho, não existe um relato que não aponte para a missão da igreja, que não aponte da missão da igreja de anunciar as boas novas de salvação. Por isso que é um absurdo, ou eu diria, uma igreja que não investe em missões não é igreja. Porque na maneira como você lê a Sagrada Escritura, você não tem alternativa para isso. Se desde o primeiro século é isso que é para ser feito, por que a gente estaria dispensado dessa atividade? Por que a gente estaria dispensado dessa função? Então os evangelhos têm também esse propósito. E é uma das razões pelas quais eu também pregarei o Evangelho de João. Porque nós temos aqui no meio pessoas que acham que são crentes e não são, os que são crentes e são, e os que não são crentes e sabem de que não são crentes e vêm ao nosso meio. Nós temos isso. Agora, quem traz a salvação não é a minha força, não é o meu poder, é o Espírito que age através da palavra. E a salvação, ela passa pela pessoa perceber os seus pecados e conhecer quem Cristo é. Então, por isso que constantemente, dentro das minhas pregações lá, então em Gênesis, eu estou a falar de Cristo. Porque foi o que ele fez em Lucas 24, explicando para os discípulos. O tempo todo nós temos que falar de Cristo. E, pronto, vamos falar do autor. A foto não ajudou o João, né? João não parece ser um cara, parece meio cabeçudo, João, né? Lembra um pouco o César, né? Tadinho, o César vai crescer com trauma, depois eu converso com ele. Mas diferentemente, isso é uma coisa importante, diferentemente das epístolas, os evangelhos nunca foram nominais. Os relatos do evangelho nunca tinham um nome, do tipo, eu, João, estou a escrever esse relato das palavras e obras feitas por Jesus. Não tem isso. As epístolas, as cartas, tem, certo? Tanto é que a gente vai falar, eu, Paulo, vos escrevo, tudo mais. Eu, Pedro, presbítero como vós. Agora, os evangelhos não tem. E como que a gente então fala quem relatou qual? Como que a gente chega a essa conclusão? Aí a gente faz uma caminhada interessante. Uma das maneiras que a gente faz isso é a gente volta na história da igreja e a gente vai buscar, por exemplo, relatos dos primeiros discípulos. Os discípulos de segunda geração, por exemplo. Olha só, você tem um camarada chamado Irineu, ele é um dos pais da igreja primitiva, eu provavelmente citei Irineu quando eu dei a aula de história da igreja aqui. Ele foi discípulo de Policarpo. Quem lembra de Policarpo? É um dos caras que eu mais gosto, 86 anos, foi levado para ser sacrificado, para ser martirizado, nega teu Jesus. Ele falou, rapaz, como que eu nego? 86 anos, eu sirvo o meu Senhor, nunca me fez nada de mal, né? E então Policarpo é provavelmente a primeira pessoa que nós temos relato de que era presbiteriano. Em que sentido? Porque ele nasceu na igreja, não é assim que o presbiteriano fala? É engraçado, dependendo da sua origem eclesiástica, você se referencia se você nasceu numa família cristã ou não, muda. Então o presbiteriano fala assim, eu nasci na igreja. O batista fala, eu fui criado na igreja. Então tem umas diferenças. Eu pego a pessoa falando isso, eu ensinei para o conselho e toda entrevista a gente acerta. A pessoa começa, eu fui criado na igreja. Então isso aí é batista, é o assembleiano, tal. É muito interessante, é muito interessante. Mas Policarpo é o primeiro que a gente tem relato de que a vida toda dele já foi crendo em Cristo. Então ele fala, 86 anos tenho servido ao meu Senhor, então é desde criança. Ele nem consegue perceber um momento na vida dele que ele não foi crente. Então eu lembrei aqui de uma citação do Paul Tripp, de que muitas vezes os pais perguntam, qual deveria ser o momento que eu deveria começar a ler as escrituras com meu filho, ou orar com meu filho? Deveria ser de tal forma que os seus filhos nunca vão se lembrar qual foi a primeira vez que eles leram e oraram. É mais ou menos isso que a gente tem em Policarpo. Irineu foi discípulo de Policarpo. Irineu vai afirmar categoricamente que quem escreveu esse relato do Evangelho foi João. Por quê? Porque Policarpo falou para ele. E por que Policarpo falou para ele? Porque João estava lá junto com ele a discipular, encontrando com ele às terças-feiras para aconselhamento,
e falou para ele lá, falou, estou escrevendo um relato aqui que nós vamos usar, né? E fora isso, aí a gente tem, essa parte, ela não é muito legal para a maioria das pessoas, inclusive eu mesmo não sou grande fã. Você começa a tentar fazer tanto a autoria quanto a datação a partir de evidências internas do texto. Então você tem a parte externa, como foi essa da tradição da igreja, e você vai ter elementos internos que vão contribuir para essa tese. E enquanto os evangelhos sinóticos, e aí são Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinóticos porque eles são vistos a partir de uma mesma ótica. Então quando você olha Mateus, Marcos e Lucas, eles são diferentes, o relato em si? Sim ou não? Sim. Mas eles não lembram muito uns aos outros? Tanto é que se você pegar na sua cópia das Sagradas Escrituras, normalmente tem um título que vai dividindo as passagens, aqueles títulos foram inseridos pelos editores, e debaixo desse título tem a referência cruzada. Fala, essa mesma coisa está aqui em Mateus e está aqui em Lucas, sendo que aquela ali está em Marcos. Então você faz essas... Então tem muita coisa parecida. Por quê? Porque eles escreveram a partir de uma mesma perspectiva. E João é o diferentão. Foi o último evangelho, o último relato do evangelho a ser escrito foi o de João. Muitos vão afirmar que ele já tinha acesso aos outros evangelhos e que talvez a intenção dele fosse colocar coisas que os outros não tinham colocado, que ele achou que fosse importante. Ou pode ser que não, que João simplesmente não leu e simplesmente escreveu isso porque ele quis escrever isso. Porque ele foi conduzido pelo Espírito para escrever isso. Então pronto. Então lá nos evangelhos sinóticos, identifica o apóstolo João por nome aproximadamente 20 vezes, o seu nome não é diretamente mencionado no próprio evangelho. Então uma das coisas que a gente vai ver, essa ideia, vamos avançar aqui. Em vez dele falar que ele era João, ele fala que ele era o quê? O discípulo amado. Isso soa para você como o quê? Presunção, não é? Na mentalidade deles, soa como humildade. Porque ele não considera-se digno de dar o seu nome para que ele seja considerado o discípulo que Jesus amava. Então ele só fala, é o cara que estava reclinado no peito de Jesus, estava no círculo dos 3 amigos mais próximos. Mas amava ou não amava? Amava, né? Mas a gente vai ver isso, que a ausência de qualquer menção direta do nome de João, né, é notável quando se considera o papel importante que outros discípulos citados por ele desempenharam nesse evangelho. Então é como se ele exaltasse grandes feitos dos outros e o dele ele falasse pouco. A única coisa que João ele faz uma brincadeirinha lá é quando ele vai falar que ele ganhou na corrida de Pedro. Né? Chega lá no final, quando vão lá ver a tumba vazia, João ganha. Pedro estava fora do ginásio, não estava a fazer cardio, aí João vai e passa. Só que também não tem a coragem de entrar, aí chega Pedro e entra. Né? Mas, então aí na tese de muitos comentaristas, o fato de João não colocar o seu nome e colocar como o discípulo que Jesus amava, é um exemplo de humildade, assim como em Marcos, eu vi um vídeo ontem sobre isso, não estava a procurar e esse vídeo apareceu para mim, né? De que em Marcos, quando você olha o evangelho, eu falei que ele foi escrito a partir da perspectiva de Pedro, certo? É o evangelho que Pedro é o mais esculhambado. Você olha para Pedro, toda hora parece assim, pô, sério, de novo Pedro? De novo desse jeito? Mas quando você está em contato com Cristo, você tem uma visão real de quem você é. Você dificilmente vai se auto-encher, você vai dificilmente se auto-promover. Você vai colocar numa posição lá embaixo, e aí pegando uma das cartas de Paulo, você vai considerar os outros maiores do que você. Os outros superiores a você. Porque você não consegue ver todos os defeitos dos outros, mas você consegue ver muitos dos seus. Então é muito interessante essa percepção, né? E uma outra coisa que não era necessário mencionar o nome no relato, é porque a igreja sabia quem era que estava a escrever. Eu não preciso vir aqui na pregação e escrever, eu, pastor Leonardo, venho hoje pregar a vocês a palavra de Deus. E a palavra de Deus será a seguinte, aí prego. Eu não preciso fazer isso, porque vocês sabem. Se na pregação não teve nenhuma menção de pecado, vocês vão assim, não foi ele.
ou alguém tomou posse do corpo dele e não está aí, né? Então vocês conseguem ver pelas características, né? E vamos lá, tal, pronto. Beleza, isso aqui a gente já falou, de uma certa forma já falou. Também já falei. Pronto, data. Quando que esse evangelho foi escrito? Aí é outra dificuldade. Por quê? Porque você não vai lá e fala assim, eu, João, escrevo no dia 24 de maio de 2025, escrevo à igreja. Não tinha isso aí. Mas, quando você vai ler o evangelho, quando você chega lá em João 21, é presumido que Pedro já estava morto quando João escreve. E por que é presumido isso? Quando Jesus fala algo para Pedro, aí João coloca assim, isso ele disse para significar o tipo de morte que ele haveria de ter. E aí não é dito nada acerca de João. Aí os caras falam assim, e é por isso que se tornou corrente no tempo de que esse discípulo não morreria. Porque Pedro fala assim, mas e João? Fala, não te interessa o que vai acontecer com ele. Cuida da tua vida, dele não te interessa agora. Então depois vocês veem lá em João 21, 18 e 19, bastante interessante. Então, se essa morte é presumida, ela tem que ter acontecido, ou é esperado que ela tenha acontecido, para ele falar com tanta categoria isso aí, tem que ter sido escrito depois do ano 64, 65. Então você já tem cartas de Paulo a circular antes disso. A destruição do templo em 70 é um acontecimento importante na história de Israel, recebe pouca ou nenhuma discussão. Então você tem um evento muito marcante na história do povo, e ele não é citado. Então, provavelmente, de duas, como diria lá no interior, de duas uma. Ou isso já tinha acontecido há muito tempo, ou isso ainda estava para acontecer. Porque quando que você não cita alguma coisa? Faz tanto tempo que já não está fazendo muita importância para nós hoje, né? E a tese desse autor que eu sigo é de que ele foi publicado provavelmente na década de 80. Então já tinha bastante tempo que a destruição do templo tinha acontecido, já não era algo tão corrente, tão importante no tempo presente, ele deixa um pouco de lado isso. E por que é interessante isso? Porque se foi na década de 80, a igreja de Éfeso já tinha por volta dos seus 30 anos. E João estava ainda para ser exilado em Patmos, que é o que a gente pega quando vai lá em Apocalipse na década de 90, é quando João está. Então é antes do exílio de João por conta da perseguição religiosa. E agora eu vou dar uma corrida, você me perdoa, 5 minutos. Uma coisa interessante sobre João é que João ele é quase um paradoxo para a nossa mente. João é o livro que a gente começa a traduzir no seminário. O primeiro livro que a gente começa a traduzir do grego no seminário é João. Por que vocês acham que é João? Porque é o mais fácil de traduzir. Porque nós somos burrão, não sabemos nada de grego nem nada, aí você começa a traduzir João. É o mais fácil. As construções gramaticais são simples, o vocabulário é menor, com menos palavras você entende mais coisa, e você começa a achar que você sabe. Porque você pensa, essa frase aqui inteira, né? Você pega lá o en, arquê, rologós, aí você fala assim, não, já sei tudo, eu estou falando em línguas aqui, né? No princípio era o verbo, pronto. Arquê, ren, rologós, pronto. Ai, que maravilha. Então, João, mas ao mesmo tempo que ele é simples, ele é extremamente profundo. Ele põe uns conceitos que dá parafuso, dá nó na nossa cabeça. E aí a gente vai ver que isso tem a ver com o estilo de João. Então essa ideia que você vai pegando, olha como que isso é muito legal. A maneira como o Espírito inspira, mas ele não remove as características da pessoa. Quando eu falei lá para Deus, se ser agitado não é pecado, então me usa do jeito que eu sou. Ele vai usar. Quando você pega Marcos, que foi a partir da perspectiva de Pedro, é o menor evangelho, é o menor relato de todos. Só que a ação o tempo todo. Você vai lendo Marcos lá, é ação o tempo todo. Ele é o menor relato, mas é o que tem mais profundidade na descrição de cada relato. Marcos tem 16 capítulos.
João tem 21, Lucas 24 ou 25, 24 acho que é, e Mateus 28. Então você pega Lucas, o historiador, escreve um monte de relato. Então então o estilo de João é importante para a gente, né? João ele vai trabalhar com esse negócio de dualismo, luz e trevas. O tempo todo João joga nessa questão de dois conceitos, em contraste. Hoje a gente vai ter o primeiro contato com esse, que a luz brilha sobre as trevas, resplandece sobre as trevas. Então é esse embate, num certo sentido, que existe. João é muito interessante, o estilo dele, ele expõe as más compreensões do povo. Então, normalmente, os não discípulos não entendiam o que Cristo estava a fazer. Um exemplo, ele chega lá e fala assim, nossa, olha que pedras, que coisas maravilhosas. Aí ele fala assim, é? Eu destruo isso, em 3 dias eu reconstruo. Eu falo assim, mas peraí, levou 40 anos para ser construído esse negócio? Eles não estavam entendendo que ele estava falando do próprio corpo, que era o templo real, a presença real de Deus. Ele vai ter, por exemplo, quando ele chega para Nicodemos, fala assim, se você não nascer de novo, aí ele fala assim, vamos supor que Nicodemos tivesse o meu tamanho. Mas como que eu entro de novo dentro da minha mãe? Me cabe dentro da mulher de novo? Fala, não, ele não entendeu o que Jesus estava a dizer. Aí você vai, mulher samaritana, ele fala assim, se você me pedir água, eu te dou água, nunca mais você vai ter sede. Rapaz, mas como que você vai me dar água se você não tem balde? Então João ele coloca essas coisas e isso traz um certo senso, em alguns momentos, de ironia, que prende a nossa atenção numa narrativa. Uma outra coisa interessante é que ele apresenta aí ambiguidades intencionais. Então é a hora que ele apresenta uns conceitos que na nossa cabeça tem que ficar martelando. Então ele fala assim, não tem lá o Espírito sopra onde quer? A palavra traduzida por Espírito, tanto no Antigo quanto no Novo, significa vento também. Aí ele quer falar do Espírito ou do vento? O que ele está querendo falar? O que é esse vento ou esse Espírito que ele está a dizer? E aí quanto mais você lê o Evangelho, mais você percebe que ali ele fala do Espírito Santo. Ele age da maneira como ele quer, em quem ele quer. Você pega João 3,14, né? E o modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Mas levantado como? É levantado na cruz? Ou é levantado dos mortos? Como diria meu professor Heber Júnior, sim, sim. É quando ele é levantado na cruz e é quando ele é levantado dos mortos. Então, quando vocês lembram da serpente que ele ergue no deserto e cura o povo que tinha sido mordido lá, picado pelas cobras, né? Que traz, então, é a serpente que traz cura, não é? Então, pronto. E depois a parte da ironia, né? Então, você tem a ironia, assim, que aí já é um grau mais profundo para você perceber isso. Jesus cria um mundo, mas ele é rejeitado por ele. Isso não é irônico? Ele é acusado de blasfêmia quando ele fala que ele é o Filho de Deus. E não é? Ele é. Então tem esses jogos, né? João, com o seu estilo, ele vai arquitetando isso aí, né? Ele tem imagens simples, então na simplicidade, João é profundo. Então ele fala de Cristo como a luz, Cristo como a vida, o Cordeiro de Deus, a água, o pão, a porta, o pastor. Então são várias imagens muito simples de você entender, mas ao mesmo tempo, quando você olha para a profundidade daquilo que comunica, é absurdo. É a ideia de você voltar a ter aquela admiração pela pessoa de Cristo. Então olha só, estou quase terminando, vamos lá. Não, eu vou deixar isso para a semana que vem, senão o pessoal dos cânticos... É porque daí eu não vou acelerar na cristologia, certo? É isso que eu estou querendo trazer aqui para vocês, né? Essa é a ideia dele como filho, enviado, enfim. Vou falar um pouco do eu sou. E normalmente, o que a gente vai destoar um pouco aqui na exposição de João, é que provavelmente, se você já ouviu exposições de João, ou você ouviu dos 7 sinais, ou você ouviu dos 7 eu sou, mas dificilmente você ouviu de cabo a rabo, como diria no interior. Do começo ao fim. Então a ideia é a gente passar por tudo.
né? Eu creio que existe benefício em fazer dessa outra forma, de se apresentar os 7 sinais, apresentar os 7 eu sou e tudo mais, mas nós passaremos tanto pelos sinais quanto pelos eu sou, e a expectativa é que a gente seja abençoado ao longo desse período, né? Então vamos orar para encerrar. Pai, muito obrigado por mais esse momento que o Senhor nos deu, obrigado pela forma bela, absurda, impressionante que o Senhor se revelou a nós, pela maneira como o Senhor registrou a nós a pessoa de Cristo através dos evangelistas. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela forma como o Senhor preservou esse relato para nós, porque é somente através da sua palavra que nós podemos conhecê-lo. Não existe outra forma, não existe outro recurso, não existe outro lugar. Ele que é a palavra só pode ser conhecido na palavra. E por isso nós dependemos do teu Santo Espírito. Abre o nosso coração para que possamos perceber, abra o nosso coração para que possamos amá-lo, abre esse nosso coração para que possamos admirá-lo, estarmos espantados, admirados diante de tudo que Ele é e que Ele faz. Ajuda-nos nessa caminhada, é o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Então, bom, meus irmãos, vamos lá.